Fale conosco, Senhor Espírito Santo, por favor. Toma o teu lugar em cada mente, cada coração, agora e sempre. Amém. Nós vamos caminhar um pouco, né? Hoje é o capítulo 16, não é isso? Capítulo 16 ainda é bem assustador, porque trata das pragas, né? Do sofrimento do povo desobediente, que não quis ser arrebatado. Lembrando, mais uma vez a vocês, que isso aqui não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a igreja. Isso aqui tem a ver principalmente com o povo judeu e depois com os incrédulos que não acreditaram no arrebatamento da igreja, não se prepararam para isso. Para quem não guardou reserva, tem que ter reserva, tá? Ao analisarmos o desfecho final do juízo de Deus, deve ser notado que o castigo anterior, o das trombetas, foi parcial e de alcance limitado. Puxa vida, se foi parcial e já assustou, a menina trouxe água e café. Qual que eu bebo primeiro? Nunca tome o quente antes do gelado. Tome o gelado primeiro e depois o quente, tá? É outra lição, etiqueta social. Por que você está rindo? Pode rir aqui não. Tem que chorar. Amém? Amém. Então as pragas que foram vistas por João nos capítulos anteriores atingiam praticamente regiões. Essas aqui é braba, essas aqui atingem a humanidade inteira, toda a terra. Então ele tem o seu alcance ilimitado, ou seja, atingirá a terra inteira. E aí eu exclamo aqui, meu Deus, que dias serão esses? Quero nem saber. Deixa ser. A primeira taça que foi derramada, versículo 2. Chagas malignas. Não precisa nem de ler, vocês já leram em casa. Chagas malignas. O que é maligno hoje? Na medicina? É o câncer, não é isso? Então, se a chaga é maligna, é um tipo de câncer que vai atingir o pessoal. Ele levantou o dedo ali. Nossa microfonista está aí. Ô pastor, esses acontecimentos, igual chagas malignas, isso aí vai, por exemplo, vai afetar, é igual a das trombetas, das coisas, vai afetar todo mundo, os salvos e os não salvos ainda, não salvos, isso. Por isso é que nós vamos chegar lá nos capítulos posteriores, vendo o resgate ou o castigo dado maior ainda por causa da morte dos salvos, dos santos que foram mortos durante a grande tribulação. Ou seja, vai dar, por exemplo, chaga em todo mundo, o sal vai pegar... Então, se você é gente e está no plano aqui, tudo que acontece ao maior santarrão acontece ao maior ímpio. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre bons e ruins. Então, se está ainda no plano terreno e está, embora a igreja já não está aqui, a igreja vai estar na sua tranquilidade lá com o Cordeiro. Quem vai estar aqui é a igreja que não foi arrebatada. É os salvos que não quiseram ser salvos do arrebatamento. Não quiseram, eu digo isso porque foi pregado, ensinado, reensinado, falado de novo. E as pessoas ficaram em busca só de coisas para a vida pessoal e para aqui para o plano terreno. Então essas pessoas vão ficar aí e vão sofrer muito. Pastor, mas de uma certa forma, é até bom estudar isso, porque se a pessoa às vezes está assim meio lá, meio cá, meio... Ele vai ficar atento, falou, opa, peraí, eu tenho que preparar, porque o negócio... preparar agora. Pois é, esses alertas, eles são dados desde o Antigo Testamento, que são dados alertas. Cuidado, vai vir um tempo muito difícil, vai vir um tempo... Se hoje, com a salvação de graça, que você não tem que fazer quase nada, só obedecer, você já corre um risco de perder a salvação? Embora um tal de Calvino apareceu aí que não perde, imagina só quando a igreja foi arrebatada
que você vai lembrar do seu ente querido que subiu, você ficou aqui, puxa vida, eu devia ter preparado melhor. Aliás, vai ter esse tipo de lamentação o tempo todo. Então já não vai ser muito fácil. A tribulação começa exatamente com o desespero dos crentes entre aspas, que não se prepararam para o arrebatamento. Porque qual que é o preparo para o arrebatamento? Primeiro é manter os ouvidos atentos, a audição fina para ouvir o toque da trombeta. Segundo é manter uma reserva dentro de você. Porque sem reserva, gente, não dá. Porque vai ter tempo que você não pode mais orar. Já aconteceu isso na minha vida e acontece na vida de todo mundo. Você vai estar tão ocupado com os afazeres da vida que não vai ter tempo de orar, vai ter tempo que você não vai ter tempo de jejuar, porque é tantas comorbidades, tantas doenças que vêm sobre você que não dá nem para jejuar. E se você tivesse jejuado lá atrás, talvez isso te valeria agora. Que é esse é o campo que Deus mais atua, no campo da reserva com Ele. Você vê a parábola das 10 virgens, 5 ficaram por aí porque não tinha reserva. Tinha lâmpada acesa, tinha veste branca, eram virgem, mas e cadê a reserva? Verdade. Não, eu vou comprar a reserva agora, não funciona. Então vai haver um sofrimento doido. Entendeu? Sim. Peraí, passou. Só ler esse pedaço, eu vou passar o microfone para o senhor. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam sua imagem. Pois é, os homens que receberão o sinal da besta, certamente já são dela mesma, então não teria que ter muito problema. Agora, os que não receberam, vai sofrer consequências imediatas. Feliz daqueles que não receberão o sinal da besta e que perderão as suas vidas já por isso. Os que perderem a sua vida por não aceitar o sinal da besta, esse já está bem, porque já perderam a vida terrena e já foi embora para o paraíso para aguardar o grande dia do julgamento. O senhor falou a questão da reserva, o senhor falou em relação à reserva, e o senhor falou também, tem que ter reserva, como as virgens lá, as que tinham, né? Ok, as que não tinham dançaram, né? Foram buscar azeite. A gente sabe que o azeite ele é a presença de Deus. Dançaram o belisquete, né? Que essa dança aí tem que ser muito rápida. Dançaram sem música. Mas hoje em dia, o senhor falou que a correria do dia a dia, as enfermidades, os problemas, para quem ficar aqui no período da grande tribulação, que a igreja, o senhor falou que está nas bodas, né, do Cordeiro com o Cristo lá, tá escrito. A igreja. Mas aí o que acontece? Hoje em dia, para nós que ainda não fomos arrebatados, hoje em dia nós temos que tomar cuidado com uma coisa chamada distração. A distração está tomando conta. Mas a distração que não te deixa fazer reserva. A distração que impede a gente de fazer reserva. Isso em todos os sentidos da vida. Por exemplo, você acertou na loteria, ganhou aí 100 milhões. Se você não fizer uma reserva, você vai distrair demais com esses 100 milhões. Vai para Dubai, vai para não sei das quantas e tal. Compra um carro zero. Eu já tive garimpeiro parceiro meu de comprar um carro por semana. O cara deita pobre igual o tatu e acerta num bamburro de pedra no outro dia, fica rico e vai lá e compra um carro. Ah, não, esse amarelo eu não gostei, vou comprar um verde agora. E daqui tantos meses ele está pobre, cavando buraco juntamente comigo lá. Assim acontece na vida espiritual. Você tem a oportunidade de subir ao monte, de orar, de buscar, de jejuar, de estudar. Olha a oportunidade que nós estamos dando aqui, não só para a igreja, mas para todos que quiserem vir. Olha quantos temos aqui. Poucos. Isso é fazer reserva. Nós estamos aqui fazendo reserva. Tanto de conhecimento para combate do dia a dia, como a reserva de que se for tirada de nós essa palavra revelada e escrita, ela está aqui ninguém tira. Daqui ninguém consegue, nem o capeta tira, que não consegue entrar aqui. Então, essa distração que o senhor está dizendo, é ela que impede a gente de fazer reserva em todo o sentido da vida. Você não consegue ter uma reserva se você tem uma praia lá, um sol
rachando, você tem 5 mil reais para poder aplicar, mas a praia está até rachando o sol. Ah, não, eu vou viver o hoje, eu vou lá e tal coisa. Eu lembro, já contei a história do meu filho aqui. Não, pai, você tem que viver o hoje. Quando ele precisou, eu falei, hoje é o amanhã. Você falou, né? É hoje. Ah, é, então me ajuda aí, vamos ajudar. Porque hoje é o dia que vai declarar como você será no dia de amanhã, caso você o tenha. Se você não tiver feito uma boa reserva hoje, não precisa ter o amanhã não, porque você vai sofrer demais amanhã, entendeu? Pastor, a distração que eu estou falando, o senhor entendeu bem. Sim, eu só generalizei. A distração que eu estou falando é em todos os aspectos, não é só a distração. A gente tem que passear, a gente tem que saber aproveitar os momentos para a gente passear com a família, a gente ter um tempo para a gente descansar. Eu digo a distração em todos os sentidos. A pessoa ela não liga, ela não está ligada no trono. O ser humano foi, infelizmente, contagiado pela indiferença. Sim. E a indiferença é o mal maior da humanidade. A humanidade pode desenvolver, eu sempre uso a mim e a minha esposa como exemplo. Uma pessoa do tipo da minha esposa, ela pode, não que ela seja, tá? Ela pode desenvolver o pior sentimento do ser humano, que é a indiferença. Uma pessoa do meu tipo pode desenvolver o segundo pior sentimento do ser humano, que é a intolerância. Esses cabas desenvolvem a intolerância. Os mais quietinhos, não. Tanto faz o que não fez. Eu não estou nem aí, deixa acontecer. O pau está quebrando. Então o povo desenvolveu uma indiferença com o Evangelho. Por qual causa? Por causa desses cabras safados que se elegeram pastores de grandes rebanhos e foi para a televisão, foi para a internet, para poder enriquecer as custas de pessoas mais simples e não comer a gordura da ovelha. E aí o profeta diz assim, acha esse versículo para mim, ai dos pastores que comem a gordura das ovelhas. Então essas ovelhas ficaram indiferentes, porque, não, pastor não vale nada também, padre não vale também não, papa muito menos, então ficou indiferente. Isso gerou essa distração que você está falando. Eu entendi que a distração não é só distrair para aproveitar do tempo que você tem, é distrair para ouvir e não escutar. Verdade. Ouve, mas não escuta. Então é complicado, muito complicado. Fala, filha. Ela vai ler o texto ali ai dos pastores que comem a gordura. Olha essa referência, pastor Ezequiel 34, 3 ao 6. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Isso mesmo? Não é bem Vocês isso, não fortalecem a fraca, nem curam o doente, nem enfaixam a ferida. Não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Antes têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Esses são os pastores que aproveitam do que produz as ovelhas. O que as ovelhas produzem no nosso tempo? Ezequiel fala de ovelhas mesmo, animais que os pastores apacentavam, embora trazendo para o campo espiritual, trata de igreja, do povo. O que a igreja produz? A igreja produz muita coisa. Porque quem trabalha mesmo para o reino é a igreja, não é o pastor. O pastor cuida da igreja, das ovelhas que trabalham para o reino. É assim que funciona. Quem enriquece o fazendeiro não é o pastor de ovelhas, é as ovelhas do pastor que enriquece o fazendeiro. A glória de Deus está não nos pastores, está nas ovelhas. E assim sucessivamente. É complexo esse negócio, mas a gente tem que bater, fazer o quê, né? Vamos caminhar? Segunda taça, versículo 3. O mar transforma-se em sangue, perece toda a vida marinha. Já imaginou isso? Boa parte da nossa sociedade sobrevive da vida marinha. Aliás, desde o petróleo até os peixes que nos alimentam, e tudo vem de lá. O próprio sal que tempera nosso alimento vem de lá. E na hora que for transformado em sangue, como é que você vai fazer?
terceira taça, versículo 4 ao 7. As fontes e rios tornam-se sangue, como julgamento pelos santos mortos, tá, Zezinho? No versículo 6. Tornar-se em sangue as fontes dos rios. Acabou a água potável. Eu falei aqui que a guerra vai ser depois, daqui a pouco, por causa de água. Até agora por causa de petróleo. Vai ser depois por causa de água potável. O que tem o maior potencial para tornar-se, para atrair muitos inimigos é o Brasil. É o país que tem mais fonte de água potável no mundo. Então, daqui a pouco nós estamos sofrendo pressão aqui por causa da nossa água. Ou a gente encana ela logo e manda para eles lá, e pronto, porque ela cai no mar e ela não serve para muita coisa depois que cai no mar. É complicado. Quarta taça, versículo 8 ao 9. O calor do sol é multiplicado. Pensa nisso aí, é multiplicado. Vê se acha o livro do profeta Isaías. Deixa eu ver se está aqui. Não temos essa referência aqui. Quando diz que o sol aquecerá 7 vezes mais e a lua terá o calor do sol. Quem vai dormir com esse barulho aí? 7 vezes mais o sol aquecerá e a lua terá o calor do sol. Isaías 30, 26. Sim. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias completos. Viu? Vai dormir com um barulho desse. Como é que dorme? Então, vai acontecer isto, e isso é fatídico, não tem jeito. Ninguém vai dar volta. Nós já oramos, o povo já pediu, os hebreus mais santos dos israelitas estão lá nos muros da lamentação, porque sabe disso, sabe que vai acontecer isso. Estão lá no muro da lamentação, batendo cabeça lá no muro e pedindo, mas isso aqui não tem recurso, isso aqui vai acontecer. Não adianta orar, pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Não, eu tenho misericórdia de quem tiver. Vocês não tiveram, então pronto. Então, preste bem atenção nisso. A quinta taça, versículo 10 a 11. Trevas sobre a terra. É muito terrível você andar no escuro. Quem já acostumou com a luz igual nós aqui, é muito difícil. Sexta taça, versículo 12. O rio Eufrates seca. Isso já está acontecendo agora. Ele já está pequenininho. Esse rio Eufrates é muito importante, porque o paraíso, não é o paraíso, o Éden, ele ficava naquela região, banhado pelo rio Tigre e rio Eufrates. É muito importante. Você vai encontrar isso na Bíblia de fora a fora, tratando da importância desses 3 rios, rio Tigre, rio Eufrates e rio Jordão. Esses 3 rios são muito importantes. Tem um outro rio, que eu esqueci o nome agora, que também é muito importante. E ele secar, misericórdia. Coitado do pessoal da região da Arábia Saudita, né? Sétima trombeta, versículos 17 a 21. Terremoto e chuva de Saraiva. A época que aconteceu uma chuva de Saraiva foi quando Deus mandou o castigo para o Egito, não é isso? Sodoma e Gomorra. Então, e o castigo que matou parece que faz parte das 10 pragas de Moisés lá para os egípcios. E Saraiva é fogo, chuva de fogo. É terrível. O Apocalipse registra 5 terremotos. Aí não vamos referenciar, não. Depois as pessoas referenciam, mas como está gravando, é bom. Capítulo 6. Pastor. Sim. Eu estou vendo aqui, tem da primeira. Fala, Maicon. Da primeira a 7 taças. Essas taças, no caso, serão, que no caso é as trombetas, né? Vai acontecer de ano em ano? Não, isso vai ser tudo dentro do tempo da grande tribulação. Nos 7 anos, no período de 7 anos. Durante o período de 7 anos? Isso, durante o período de 7 anos. É a grande tribulação. Vai ser difícil isso aí. Vai ser complicado. É o juiz de Deus. Porque o juiz de Deus está vindo de quando? Vai ser só essa época? Não, ele está vindo
Desde muito tempo. Nós falamos aqui terça-feira passada que o juiz de Deus começou matando a turma toda aqui com água, matando a turma toda afogada. Começou o juiz de Deus contra homens pecadores. E era tantos homens pecadores que sobraram só 4 homens e 4 mulheres. Só. Já imaginou? O caráter de Deus é puro. O caráter de Deus é como o sol. Se você pegar um bolo de cera e um bolo de barro e botar no sol, o que vai acontecer com um e com o outro? Coisa bem diferente. O barro vai endurecer e a cera vai amolecer. Mas o que o sol fez? Ele só aqueceu. Assim é o caráter de Deus. Por isso que ele fala que manda chuva sobre bons e maus e manda sol sobre bons e maus. O que acontece com a sociedade? Nós, os cristãos, que somos a minoria da sociedade, temos todo o livramento de Deus. E por que eles não têm? Porque não quiseram aceitar o propósito divino. Então essas 7 taças, que também é 7 trombetas, virá nesse tempo. O juiz de Deus está chegando, está funilando, está chegando ao final. Isso para que estabeleça o reino milenial de Cristo. Mas depois do reino milenial ainda vai haver mais umas coisinhas que nós vamos ver aqui. A queda da Babilônia e o triunfo de Cristo, capítulo 17 ao capítulo 19. Nós já vimos de maneira geral o assunto da queda de Babilônia em outras passagens, como capítulo 14, 16, versículo 16, 8, 16, 18. A partir de agora teremos uma compreensão detalhada desse assunto, ou desse fato. Cai a Babilônia religiosa, capítulo 17. Aqui temos a falsa igreja mundial, que terá a princípio o apoio do anticristo, mas depois será destruída por ele. A igreja mundial, aquela que teve a oportunidade de mudar a humanidade e não o fez. Não o fez porque cresceu o olho e tornou-se um antro de política, de negócios, de negociações, de venda de indulgência, de venda de patrimônio, de lote no céu e de coisitas mais. Então, esta igreja é tida como a Grande Babilônia. Por que é a Grande Babilônia? Porque é na Grande Babilônia que se fazia todo tipo de negócio errado, tudo que era errado. Por isso que é qualificada como Babilônia. Será destruída por ele, por Cristo, né? Aliás, pelo anticristo. É vista como uma prostituta. Leia para nós Isaías 23:17. Quem está com o microfone, já leia, por favor. Pode ler, pode ler. Vamos ficar bom de Bíblia aí. Bom de Bíblia é aquele que abre a Bíblia rapidamente. Não é o que cita as referências, não. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ele tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. É o que aconteceu. No ano 317 da era cristã, nós vimos essa união de prostituição da igreja de Cristo com a política, por meio de Constantino. De lá para cá, houve o status não apenas do bispado, que é legítimo, é bíblico, mas também do papado, que trouxe grande ruína para o evangelho do Senhor, mistificando muita coisa. Há poucos dias um irmão que congrega conosco aqui me mandou uma palavra de um desviado, falando que a igreja certa é a igreja romana, que não sei o quê, e explicando tanta coisa. O pastor, eu estou acompanhando esse camarada aí, o que você acha? Você está indo cair no quinto dos infernos com esse cara, porque ele está mostrando coisas que não existem. Primeiro, ele está misturando tudo e metendo bambu nos evangélicos, né? Na igreja de verdade, na igreja cristã. Eu falei, cuidado, porque a prostituição da igreja, que era a igreja de Cristo, sim, os bispos, todos aqueles bispos que a história faz questão de contar a vida deles, desde Papias, desde João Rus, desde outros bispos que a história faz questão de contar quem era, prostituíram contra Deus, com a política. Por isso, João, quando lá por volta do ano 96,
da era cristã, ao ano 100, por isso ele manda as 7 cartas para as igrejas da Ásia, porque as igrejas da Ásia eram governadas por bispos que eles estavam e que eles já estavam se perdendo totalmente, alertando. Você falou do alerta, Zezinho? Não tem alerta maior do que esse. Ano 100 da era cristã. João escreve cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, falando o que naquele presente momento já estava acontecendo. Teve uma que ele falou, deu até o endereço de Satanás, onde Satanás mora. Ele mora exatamente naquela. Qual que é a igreja? Me acha aí. Qual que é das 7 igrejas? Eu sei que tu habitas onde está o trono de Satanás. Você tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Tratando de uma igreja, não sei se é Hermina, acha para mim aí, por favor, uma das 7 igrejas da Ásia. E aí, oi? Pérgamo, a igreja de Pérgamo, puxa vida. Onde Satanás mora no inferno? Não, mora lá em Pérgamo. É lá que o anjo viu. Você está onde está o trono de Satanás. Isso era um alerta, era uma orientação pelo que haveria de vir por volta de pouco mais de 200 anos depois. E veio. Há quase 2000 anos já estava alertado. O alerta era o seguinte, isso era por volta do ano 100. No ano 317, aconteceu que o mal tomou posse da igreja, por meio de Constantino. Aí a igreja foi fundida junto com o Estado. Aí lascou o meio mundo, porque aonde tinha uma guerra, a igreja tinha que guerrear também junto com eles para matar outros irmãos, e assim sucessivamente. Depois disso veio a tal de Santa Inquisição, que foi terrível, perseguindo aqueles. Em nome de Deus. E outros acontecimentos. Deus não vai deixar barato, vai cobrar mesmo. Financeiro, exatamente. Hoje nós temos igreja, igual a igreja romana, que tem um país por conta deles. Uma moeda própria, lá a moeda deles é deles mesmo, é única. Vamos lá. A meretriz, prostituta sentada sobre muitas águas que simbolizam as nações, seus líderes envolvidos nessa falsa religião. Versículos 2 ao 15. Versículo 3 ao 6. A mulher, como já vimos, representa um falso sistema religioso, baseado no ocultismo e espiritualismo, ou espiritismo. Qual a mulher que nós estamos falando aqui? Qual foi a mulher? Isso, a igreja que se prostituiu com a política. Você entendeu? Que se adulterou o evangelho. Versículo de número 9. As 7 cabeças são 7 montes. Que ele viu um dragão lá com 7 cabeças, um bicho muito feio. São 7 montes. Acredita-se que os 7 montes seja Roma. Interessante, pois foi inicialmente edificada sobre 7 montes. Dominou o mundo e abraçou e pôs em evidência os dogmas babilônicos. Foi isso que Roma fez o tempo todo. E o pessoal sofreu nesse tempo. Verso 10. O anjo explica que 7 cabeças são 7 reis, 5 já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia, que é a Grécia, né? Um existe no tempo de João, pois depois também caiu, que é o Império Romano. Naquele tempo, João estava sofrendo em Patmos exatamente o que essa cabeça mandou para os cristãos. Já que é assim, nós vamos acabar com eles. E quase que acabou. A diferença é que eles eram cristãos de verdade. Eles conheciam o Cristo que os fez cristãos. Eles entregavam a sua cabeça para a forca, para a guilhotina, mas não se rendiam ao mal que estava sobre a terra.
o imperador era grande, mas para eles não era do tamanho de Jesus Cristo. Esse está sendo o problema. Nós estamos enfrentando coisas pequenas hoje e fazendo que elas sejam maior do que o Senhor Jesus. E nisso a gente perde a fé. E outro ainda não chegou, que será a forma do antigo Império Romano, constituído de 10 reinos confederados, conforme Daniel capítulo 2, versículo 42. Leia para nós, por favor, Daniel 2, 42. Quando eu saio fora do livro do Apocalipse, eu gosto de ler a referência, porque no Apocalipse a gente já está lendo aqui, né? Meu pai está aberto. Pode, meu pai. Daniel 2,42. Zezinho está meio... Como os artelhos dos pés eram em partes de ferro e em partes de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra parte, será frágil. Isto. O que Daniel está mostrando? A última parte seria a primeira parte da estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Lembra disso aí? Ele viu uma estátua com a cabeça de ouro, ela tinha 60 côvados mais ou menos de altura, com a cabeça de ouro, o tronco, o peito de prata, o ventre de cobre e as pernas de ferro misturado com barro. Os seus dedos misturados com barro. Ferro não mistura com barro. Não consegue, não tem liga, não dá liga de ferro com barro. Dá liga com cimento, outras coisas. O que é o 43 de Zezinho? Ah, você está com o microfone, lê o 43. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Não tem jeito de misturar. Esse será o reino do anticristo, do sexto império, que vai se levantar para tentar governar o mundo, e vai governar, pelo menos por 7 anos, mas vai governar. E ele não será permanente, porque ferro não mistura com barro. E quando o Nabucodonosor teve o sonho dessa estátua, ele via que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, que caiu sobre os pés da estátua e a derrubou. Essa pedra chegou por volta do ano 4 da era cristã, que é o Senhor Jesus que nasceu e que veio para poder derrubar a estátua. Embora pareça que não é, porque já se completaram mais de 2000 anos isso acontecido, e ele não assumiu o governo político, propriamente dito, que esse acontecimento só vai concretizar com um governo político. Mas é agora, depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, é que ele virá cumprir esse papel de rei dos reis e senhor do senhor, conforme lemos aqui semana passada, para governar politicamente o seu povo, governar o mundo através do seu povo. Porque Deus quer governar o mundo através de nós. Como nós somos meio fracos, meio volúvel, acabamos nos perdendo nas promessas e nos cheiros suaves e nas cores agradáveis que apresentam diante de nós, e nos perdemos nisso aí. Por isso que nós precisamos ter cuidado e pensar mais nas coisas lá de cima. A queda da Babilônia é política e comercial, capítulo 18. Neste capítulo vemos a cidade que será usada como a capital do anticristo. A cidade aqui é literal, capítulo 16, versículos 16 a 19. E será um grande centro político e religioso, versículo 2. Muitos estudiosos do assunto acreditam que essa cidade será construída no local da antiga Babilônia. Esta magnífica cidade será destruída por Deus. É os versículos 8 ao 19. Não vamos ler para não tomar muito tempo. E aí vamos partir para a batalha do Armagedon, que é onde todo mundo quer ver, todo mundo quer chegar. E o triunfo do Messias, capítulo 19 de Apocalipse. As 4 aleluias. Fala, Jéssica. Uma curiosidade aqui que eu acabei de pesquisar.
onde era a antiga Babilônia, civilização babilônica, hoje é o Iraque. Iraque. Aqui, essa região, ela toda é muito bem olhada do ponto de vista civilizacional. Aprendi, achei. Consegui. Do ponto da civilização, porque lá é o berço da civilização, lá, juntamente com a África, é claro. A África é mais do desenvolvimento humano, que é para lá que foi o Canaã, filho de Cão, e lá ele desenvolveu uma técnica com música, com siderurgia, com amansar animais e com tudo. E essa região do Iraque, do Irã, essa região ali, ela é muito bem colocada na Bíblia por causa do Éden ter sido naquela região. Ele vai voltar tudo, porque tudo começou ali. O Éden também, então, nessa região. Sim, nessa região. Alguns estudiosos explicam que o Éden, por causa da citação da Bíblia, quando fala que era banhado pelo rio Tigre, rio Nilo, é exatamente naquela região. Talvez seja o ambiente de maior conflito em todos os tempos. Essa é a região de maior conflito. Por que é a região de maior conflito? Porque o conflito maior foi iniciado lá no Éden. Foi lá que iniciou o conflito maior. Foi lá que o irmão matou o outro irmão. É de lá que partem os irmãos de Israel que querem aniquilar esse outro irmão até hoje. Esses dois irmãos, eles continuam brigando até hoje. É de lá que parte a raiva do irmão carnal de Israel, que é o irmão espiritual, para poder aniquilar. Até hoje. Você está vendo eles enviando bombas e mais bombas de lá do Irã para poder acabar com o povo de Israel. Que esse é o lema deles. Mas não vai conseguir, porque quem tem promessa de Deus não morre, pelo menos enquanto ela não for cumprida. Amém. As 4 aleluias. A palavra aleluia, que pronuncia muito bem, aleluia, em hebraico, significa louvai ao Senhor. Por isso que quando eu falo aqui aleluia, eu fico buscando, esperando vocês dizer glória a Deus, que eu estou mandando dar glória a Deus. Quando alguém dizer para você aleluia, diga glória a Deus. Eu lembro muito da época que eles faziam chacota da gente na rua, e às vezes eu ia abrir a minha maleta, que eu era aquele camarada metido. Oi? Não, tem que vir falar no microfone, porque senão você fica foragido aí da justiça e não... Vem falar no microfone, sem farinha na boca, senão a gente não consegue entender. A promessa é específica? Quem tem promessa de Deus não morre enquanto ela não se cumprir. Não, mas é promessa... Eu não entendi. O microfone não sai som para mim, só sai para a gravação. A promessa de Deus é específica? Porque quem tem promessa de Deus não morre enquanto ela não se cumprir. Ela é uma promessa específica? Ela é específica. Porque a Bíblia está cheia de promessa... Não, a promessa de Deus é específica. Específica. Eu, por exemplo, de vez em quando me vem um negócio aí que parece... A mulher fica meio alegria, que parece que eu estou indo bater as cacholetas. Ela fica numa alegria, que diz ela que se eu morrer, ela vai pegar minha aposentadoria e viajar. Chegar em São José do Salgado, ela tem que voltar a pé, acabou o dinheiro. Aí, de vez em quando me vem umas dúvidas em relação a tudo. E aí vem uma promessa que ele me fez, há 40 anos atrás. Te darei uma rosa sem espinhos, te darei um rebanho, te darei casa, te darei carro, te vestirei de veste branca e te colocarei sobre uma cadeira. Está faltando a veste branca e a cadeira. Eu tô em cima disso aí igual 2 × 2 = 4. Eu não vou morrer e ninguém vai me convencer de outra coisa enquanto não cumprir essas 2 partes. Só tem 40 anos que Deus falou isso comigo. Só 40 anos. E eu estou acreditando que isso vai acontecer em um dado momento. Então a promessa é específica. Não existe promessa aleatória, tá? Promessa aleatória quem faz é político. Que promete, mesma coisa que promete para você, promete para o outro e não cumpre nada. Toda promessa, ela é específica, a que vem de Deus. É Lucas 20, 38. Quem tem promessa de Deus
morre, pois para Deus vivem todos. Aí está falando aqui, esse é um estudo. A morte física não é empecilho para o cumprimento de suas promessas. E Abraão verá o cumprimento cabal das promessas de Deus. Hebreus, capítulo de número 11, dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, é interessante a gente estar falando isso, porque diz o seguinte, que muitos deles morreram esperando não são as promessas não, aquela que nós estudamos, que você sugeriu, a doutora ali sugeriu, a promessa. Há uma diferença de você acreditar nas promessas, que é as do dia a dia, igual essa minha faz parte das promessas. Essa outra minha, que eu estou embasado nela, de ir para o céu arrebatado, é a promessa. Essa não é feita especificamente a mim. Essa é a todo que crê. Olha bem a diferença de as promessas específicas e a promessa geral. A todo o que crê. E o profeta Joel foi bem mais capaz ainda, como disse, a promessa vai alcançar a estes e aqueles e a todos quantos o Senhor chamar. Então, é diferente, a diferença está aí. Então, aleluia significa louvar ao Senhor. A palavra aleluia é frequentemente nos Salmos, escrito nos Salmos 113, 117, 118, 135 e etc. Porém, no Novo Testamento, esta palavra aparece 4 vezes, curiosamente, todas neste capítulo. Versículos 1 ao 2. O primeiro aleluia, louvor no céu, por qual causa? Por causa da queda de Babilônia. Quando bateu o sino lá, aleluia! Aí você vai ver o céu estrondar de louvor. Por que é que você está pulando tanto assim? Arcanjo, querubim, serafins, trono, potestade, poderes, igreja que foi arrebatada. Por que vocês estão pulando tanto? É porque caiu a grande Babilônia, aquela que atrapalhava a vida da gente. Tem um texto aí que, não sei se é Apocalipse, caiu, o anjo sai falando, caiu a grande Babilônia. Esse caiu, essa repetição, dá uma ideia de uma euforia do anjo, sim? Pode ler. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Só até aqui, né? Isso, nós temos um debate muito grande hoje, que é quase uma disputa de qual que é a igreja verdadeira, se é a igreja evangélica ou se é a igreja romana. Esse debate persiste aí. Bispos, compadres, e até desviados do meio evangélico, tem esse debate aí. E, de repente, quando esse debate cessar, vai ser no dia que o Senhor vai falar, essa não, essa aqui não. Essa aqui prostituiu com outras coisas que não seja o compromisso com o meu evangelho. Quando eu cheguei para aqui e logo Deus me abençoou de maneira tal. Quando eu cheguei aqui, eu era um rapazinho de 28 anos de idade, pesava só 55 quilos e peguei uma igreja que praticamente estava fechada. Tinha 7 pessoas nessa igreja, mas muito escandalizada, que tinha medo de tudo. Tudo era muito medo, muito escândalo mesmo. Não era escândalo moral, não, escândalo espiritual. Que quando a igreja escandaliza a moral é quando ela deve e não paga, faz... Nesse caso era pior, porque o pastor botava os crentes para pular de joelho na rua, calçamento. Pular e gritar e profetizar de joelho. Tinha vara para bater nos crentes que não falavam a língua direito. E o terno preto botava fogo. Teve uma época que ele queimou o aluguel do irmão do Bolso Paletó, e hoje ele é pastor. E foi terrível, foi muito terrível. Tem uma história de uma menina que foi minha tesoureira por 16 anos, ele queimou o enxoval dela todinha, ela estava noiva para se casar e queimou o enxoval todinho, inclusive a aliança e o vestido de noiva. Queimou tudo, que disse que Deus não queria aquele casamento. O pretendido dela hoje é pastor. E ela casou com um que hoje é pastor também. Ela tinha que casar com um pastor, não tinha? Tadinha. Não tinha jeito não. E
E eu cheguei aqui nessa euforia. E eu falei, não, vamos botar para quebrar aqui. Com uma bicicletinha, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. E de casa em casa. Tinha dia que eu chegava em casa mais de meio-dia para comer um qualquer. Quando eu abri a boca do fogão para pegar meu pratinho que a mulher deixava lá, eu não posso comer, que eu não marquei com fulano. Saí correndo. Aquela correria do dia a dia. Aí, olha o que acontece hoje. Graças a Deus, eu anunciei o Evangelho para a cidade inteira. Divinópolis não tem canto que eu não já preguei. É raro você ver alguém, algum crente que não vai falar, não, eu conheço, porque eu já pertenci, ou ele já me aconselhou, já me orientou. Então, fazer a obra de Deus sem misturar. Passados uns 3, 4 anos que eu estava aqui, eu fui reconhecer a igreja como entidade pública para essa cidade. E tinha um pastor lá, que era pastor aqui, muito famoso, que estava vereador naquela época. E o vereador que representou a minha igreja era ministro da Eucaristia da Igreja Romana. O vereador Paduano, está vivo até hoje. E na hora que ele me apresentou lá na Câmara, esse vereador pastor me chamou, é o senhor que é o pastor Adair? Eu disse, senhor, eu sou o pastor fulano de tal, dá uma chegada no meu gabinete. Aí cheguei no gabinete dele, ele sentou na cadeirona dele aqui, todo, não vou falar o nome que a Beth conhece, não, a Beth vai horrorizar, todo pomposo lá e tal coisa. Aí ele falou assim, como é que o senhor, sendo um pastor evangélico, vem trazer sua igreja para ser representada por um idólatra igual o Paduano? O senhor sabia que eu sou o representante dos evangélicos? Eu cheguei mais perto da cara dele, com a educação que eu tenho, é finíssima a educação. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós dois não temos ligação nenhuma. Eu estou aqui há tantos anos, o senhor nunca me procurou nem para pedir votos, portanto, eu não devo sua satisfação. Tchau. Pronto. Aí, com isso, eu fiquei conhecido. Daqui a pouco me aparece um lá, pastor, decidimos lá no partido, o partido gostou do seu posicionamento e tal coisa, e nós queremos que o senhor entre para o partido para sair candidato a vereador nessa eleição. Eu falei assim, diga para o seu partido que ele chegou atrasado. Por quê? O senhor entrou para outro partido? Não, fui eleito. Há muito tempo, meu amigo. Eu estou eleito, há anos a fio, vocês não sabem. Por que eu vou concorrer a alguma coisa se eu já fui eleito? Então, todo pastor que se mete em política e não deixa o pastorado, ele vai se lascar todinho. E é isso que aconteceu com a igreja. Ela se meteu em política e continuou no pastorado. Nós hoje estamos com uma situação muito difícil. Nós estamos com pastores brigando com políticos por meio das redes sociais e fazendo escândalo. E pastores bons. Então, onde vamos parar? Você sabe onde você vai parar? Eu sei. Eu estou indo para o arrebatamento. Eu vou subir e ir embora. Agora, quem não acreditar nisso vai ter que ficar aí e suportar. Então, essa grande Babilônia, isso é uma praga. É uma praga, porque ela criou braços. Ela não é só a igreja romana propriamente dita aqui. A igreja principal, não vou dizer a igreja romana, não é a principal, propriamente dita aqui. Mas ela criou braços. E foi alertado a esses braços, cuidado, vai ser complicado a sua vida lá na frente. E está complicado hoje. Versículo 3. O segundo aleluia. A vingança pertence a Deus. Ele julga com retidão e retribui a cada um segundo as suas obras. Não adianta. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Deus vingará de todos. Mas Deus é vingativo? Não. Ele disse, acha esse versículo para mim, secretária. Amados, não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Achou? Uhum. Então leia para nós. Romanos 12, 19. Sim. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ele é o dono da vingança, fica tranquilo, que ele é dono desse negócio aí. Na hora que quiser aplicar, ele vai aplicar. Ele é dono do sofrimento, na hora que ele quiser aplicar, ele vai aplicar. Ele é dono da dor, ele é dono da alegria, ele é dono do prazer, ele é dono da satisfação, ele é dono da prata e do ouro, ele é dono de tudo, gente. É só saber disso, espera aí. Deus é dono da prata e do ouro.
E como é que ele permite eu ser pobre? É porque ele também é dono da pobreza, pode ficar tranquilo, tudo pertence a ele. Então, se você for um pobre, não conformado com a pobreza, mas conformado com o Deus que você serve. Porque se você é pobre, não tem uma cadeira decente para sentar, não tem muita comida na sua despensa, não tem, Deus está sofrendo a mesma coisa que você está sofrendo, meu amigo, Ele está contigo. Pode ficar tranquilo que Ele está sofrendo o que você está sofrendo. Fala, pastor, a nossa microfonista, nós hoje temos microfonista. E, você viu, Cléber, você vai me dar uns trocados, que eu estou emagrecendo sua mulher para você. Essas correrias que ela dá aqui para levar o microfone. Jesus, pastor, a maioria das coisas dele foi emprestada. Só vai lá quando ele manda buscar a mulinha, ele entrou. Ele não quis escritura de nada. A coroa que meteram na cabeça dele, fizeram para ele, essa aqui emprestado. O túmulo dele foi emprestado. José de Arimateia emprestou para ele. Por diante. Então tudo era emprestado. A cruz não era dele. E eu já vi pastor pregando que Jesus era rico, morava na beirada de uma praia. Ô, gente, eles fazem muita confusão nas coisas. Essas são as lorotas que os pregadores contam para induzir o pessoal a bater palminha para eles. Isso não funciona comigo, porque a palavra tem que ser do jeito que ela está. Cabe interpretação na palavra de Deus? Cabe. Quem a faz? O real intérprete da palavra de Deus, chamado Senhor Espírito Santo, homem nenhum pode. A Bíblia diz, a palavra de Deus não é, acha esse versículo para mim, não é de particular interpretação. A palavra de Deus não é de particular interpretação. Então não cabe a homem nenhum falar, não, sou eu o intérprete da Bíblia. Não, o Espírito Santo é o intérprete e ele te dá um entendimento necessário para você transmitir a palavra com mais clareza para quem ouve. Achou? 2 Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, ninguém pode falar, não, eu interpretei do meu jeito e vai ser assim. Furou, meu. O terceiro aleluia, um grande coral composto dos santos, preste atenção, composto dos santos e dos anjos, rompem em louvor a Deus. Que bacana, porque aí a igreja está lá em cima, eles são os santos, tanto a igreja arrebatada quanto a igreja ressuscitada. Vamos lembrar disso, são duas igrejas. Aliás, são três igrejas, na verdade. A igreja que morreu e foi ressuscitada e subiu junto com a igreja que foi transformada. E a outra, a terceira, é que vai ficar aí, para a grande tribulação, sofrer para cachorro. Então, quando ouviu esse terceiro, aleluia, ouviu um grande coral de santos e anjos cantando. Aí nós vamos estar junto com Abraão, Isaac, Jacó, com Noé, gente, o cara que é responsável pela nossa existência de lá para cá, porque terminou nele, então de lá para cá é muito bom, muito importante. Versículo 5 ao 10. O quarto, aleluia, é uma visão da igreja de Cristo nas bodas do Cordeiro. Leia esse negócio para mim. Não, vai tomar muito tempo. 5 ao 10 é muito, né? É muito. A visão da igreja de Cristo nas bodas do Cordeiro. Eu acho que é bom ler. Leia para mim. Apocalipse, é o capítulo 19 que nós estamos, né? Versículo 5 ao 10. Do 5º ao 10. E saiu do trono uma voz dizendo, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temei, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia, aleluia, porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. 7. Regozijemo-nos e exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. 8. E foi-lhe permitido vestir de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. 9. Disse-lhe, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vai ter ceia, hein? Disse, ainda está...
Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo. Mas ele disse: olha, não faça tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Só até aqui? Só. Veja bem, essa visão é uma visão estrondosa, extraordinária. Quando nessa visão, do terceiro aleluia, o João vê esse grande coral composto dos santos, da igreja arrebatada. Quando o pós-tribulacionista vem me conversar fiado, só citar isso aqui, acabou. Quem são esses? Você acha quem serão esses? São os arrebatados e também os anjos do Senhor. E é interessante a posição de João aí, quando ele quer adorar o anjo. Então, imediatamente o anjo falou: não, só Deus é digno de adoração. Adore Jesus, adore Deus, não a mim. E quantas pessoas hoje que fazem culto aos anjos, adora anjos? Tem igreja evangélica que faz isso, infelizmente tem. Vamos lá, vamos pular aqui, vamos para a batalha do Armagedon. Agora o pau quebra. Vamos acabar hoje, se Deus quiser. Versículos 11 a 21. A palavra Armagedon significa monte de Megido, ou de Meguido, como se quiser expressar. E refere-se a um local ao norte de Israel, onde se travará a grande batalha entre Israel e a confederação de nações. Preste atenção, porque tem neguinho já confederando por aí fora. Nós estamos com as nações muito poderosas, vamos prestar atenção nisso. Nós estamos com as nações muito poderosas, que detêm a maior quantidade de arma nuclear do planeta, que estão se confederando e eles não sabem, talvez saibam e fingem não saber, que é para esse momento, é para esse dia. Então, haverá essa batalha, chamada Batalha do Armagedon, e Israel contra as nações confederadas. Já tá acontecendo. Lideradas pelo anticristo. Vemos, pois, vemos dois propósitos na vinda de Cristo: derrotar o anticristo e estabelecer o reino milenial. Nós vamos ler Zacarias, capítulo 12, versículo 9. Cadê? A menina trouxe até um café, mas não trouxe o queijo. Aí eu vou te contar. Próxima viagem, trazer o queijo. Vamos lá? Zacarias 12, 9. O que Zacarias tem a ver com Apocalipse? Não, tá abrindo outro. É um profeta. Apocalipse é a profecia revelada, escrita. Sim? Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Leu 14 e 2. 14. Todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte, as suas mulheres à parte. Assim, não, é diferente. Deve ser o versículo 14. Peraí. É que misturou aqui as referências. É o 14. É o 14. Deixa eu então para ler, mãe. Parece que é do 9 ao 14, né? Zacarias 14, versículo 2. 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Daí vai acontecer, as nações serão confederadas para poder batalhar contra Israel, e nós temos outras referências, né? Isaías é 1 Samuel, é? Não é 1 Samuel. É Mateus 24, 30, 31,
que a referência ficou meio embolada aqui. O milênio e o juízo final. Nós vamos terminar hoje. Graças a Deus, vamos terminar hoje. Capítulo 20. Doidinho para terminar. É complexo, não fica muita coisa na cabeça, esse é o problema. A gente fala, a Sirene fala assim, é muito complicado esse trem, né? Não, gente, eu não acho complicado, é só seguir os eventos. O segredo do Apocalipse, do final dos tempos, é só seguir os eventos. Você não pode estudar Apocalipse sem tratar dos eventos. Cada evento vai te dar a proporcionalidade de alcançar o outro evento, senão não. Cartaz, é o mapa. O mapa? Tem. Porque se o senhor não tiver, tem um pastor amigo meu que tem. Quiser que eu traga na próxima aula. Agora não vai ter mais a próxima de Apocalipse, não. Não, aí já acabou. Eu tenho, eu não sei onde é que está. Eu fiquei de dar ela para essa menina e é o plano divino através dos séculos. Feito por Lawrence Olson, ele fez o plano divino e o irmão, parece que Júlio, não sei das quantas, fez o desenho, os cartazes. O irmão cartunista. É muito interessante. Estou esperando ainda. Manda no grupo aí para eles, para ver. Mas eu quero meu físico, viu? Ela quer... Essa menina é encrenqueira demais, cara. Hoje até está sem encrenca aqui, porque faltou a encrenca aqui. Hoje está sem encrenca. Título do milênio, 1000 anos. Apocalipse 20. Regeneração. Esse é o título do milênio, regeneração. Tempos de refrigério. Dá uma pincelada para nós, porque quando entrar o milênio vai ser depois da grande tribulação. Termina hoje a grande tribulação. Sim. E hoje começa, hoje Jesus volta. Sim. Presta atenção, mas Jesus não veio? Jesus veio nos ares, nas nuvens. A igreja é que foi, que subiu ao encontro dele nos ares. Está lá nas bodas do Cordeiro, 7 anos de festa, do bem bom lá, e passando pelo tribunal de Cristo para receber a posição de valor que eles têm pelas obras que fizeram e que também vai definir quem serão cada um deles aqui no reino milenial de Cristo. Se você fez uma obra muito grande que te deu coroa de glória, coroa de justiça, coroa da vida e tantos lauréis, você vai ocupar o primeiro escalão do governo de Cristo. Olha bem, termina esse período do tribunal de Cristo, termina também o período da grande tribulação. Aí o final da grande tribulação, como o início, a chave que virou para a grande tribulação foi a saída da igreja daqui, a chave que virá para encerrar a grande tribulação será a volta da igreja para aqui. Porque nós, seres humanos, não fomos feitos para morar no céu. Põe isso na cabeça de vocês. Nós fomos feitos para morar na terra. Teríamos o livre acesso ao céu, a hora que quiséssemos ir lá. A barreira que construímos, chamada pecado, impede a gente fazer essa corrida lá. Para ir lá no céu hoje, mentalmente, poucos dias eu ensinei, o Edil chorou igual o menino porque conseguiu ir. Para você ir lá é uma demanda muito grande, você tem que se abster de muita coisa e quando você chega lá você fala, não troca aqui por nada, não tem nada nesse mundo que vai me fazer trocar esse negócio aqui. Aí você vem mais que convicto. Aí, a chave que virá para o encerramento da grande tribulação, vivendo eles os piores horrores que a humanidade já viveu. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver quantos horrores a humanidade viveu. Esses horrores é fichinha diante do que é considerado durante os 7 anos de tribulação. Nós estamos mostrando eles aqui. Então vira essa chave, Jesus volta. Aí Jesus volta dentro do padrão adventista do 7º dia. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem dos céus com poder. Opa, qual poder? Poder político. Poder de governo, poder de comando e grande glória. Qual glória? A igreja que foi comprada pelo sacrifício na cruz é a glória do Cordeiro de Deus. A glória de Deus, nos separando aqui, a glória de Deus são os anjos, arcanjos, serafins, querubins, trono, poderes, potestades. A glória de Cristo é a igreja, composta de homens e mulheres, que aí não serão nem homem nem mulher na época, será só a igreja
porque ela é a noiva do Cordeiro. O Senhor vai casar com a noiva dele. Então, essa chave vira. Quando vira essa chave, Jesus chega lá no Monte das Oliveiras. Olha onde é que nós vamos descer. Nós vamos descer no Monte das Oliveiras. O profeta Zacarias profetizou isso, disse que o monte vai rachar no meio, o peso da glória de Deus. Lembra daquela glória que aconteceu lá no templo, na inauguração do templo? Que eles foram inaugurar o templo e o sacerdote ficava cambaleando assim, de tanta glória. Dessa feita, a glória vai rachar o monte no meio, de tanto peso de glória. E nós vamos estar juntos, a igreja vai estar junto. E aí desce lá em cima, racha o monte, cria aquele grande vale. Daí é que é a importância da guerra, porque começa a guerra do Armagedon, porque para Jesus estabelecer o reino milenial dele, ele tem que prender Satanás que está solto, enchendo a paciência de todos nós. Aí acontece a guerra do Armagedon, porque Satanás não vai chegar e falar, põe aqui a algema, não, ele vai lutar. Eu falei aqui quarta-feira passada que nós tínhamos que aprender isso. O cara luta sabendo que nunca vai alcançar, mas ele luta. A gente luta sabendo que vai alcançar e deixa de saber num período, depois sabe no outro e é um problema. Então, ele estabelece o reino milenial depois do Armagedon. É onde ele amarra Satanás, prende por 1000 anos e olha que coisa incrível. 1000 anos de paz, 1000 anos sem guerra, sem briga. Nós, os arrebatados, juntamente com os que não foram arrebatados, que ficaram aí e tal, e perdidos, que não querem nem saber de Deus, mas Deus vai governar para todo mundo, não é só para os salvos, é para toda a humanidade. Por incrível que pareça, vendo toda essa maravilha por 1000 anos, os caras ainda vão revoltar contra Deus. De novo. Satanás fica com mais raiva disso, porque desde o primeiro homem que Deus fez, para gerar outros homens, só houve decepção. E ele fala, peraí, por que ele não decepciona com... É por causa da partícula dele que está dentro de cada um de nós. Hoje eu estava vendo, eu mandei até para o Diego, acho que eu mandei. Eu estou treinando o Diego, então tudo que eu vejo de novo, eu mando para ele. Não sei se ele olha. Olha, Jéssica. Ainda ri ainda, né? Não é de caso de rir não, tchau. Você pode parar de rir das coisas que eu mando. Aqui, eu vi isso aqui hoje, acho que eu mandei. Pera, deixa eu voltar porque você tem que ver do princípio. Depois você vê isso em casa, é melhor. É rápido, é pouquinho. Eu gosto desses cortes assim porque te ajuda. Então, quando você olha para esse ser humano com essa partícula divina dentro dessa região frontal, você fala, puxa vida, e por que a gente erra tanto? Por que a gente volta tanto? Por que a gente procura outros deuses? Ainda bem que ele está aqui dentro, que dá uma mexida, opa, volta para cá. Aí o cara vai para o carrapateiro, vai para não sei das quantas, vai para a cadeia, vai para não sei das quantas, mas ele está levando essa partícula lá dentro. Uma hora, essa partícula dá uma mexida lá dentro e o cara volta para Deus novamente e diz, oh, que bacana que você voltou, que bom que você voltou. Que é assim. Vamos lá. Tempo de refrigério, que é chamado tempo do milênio. Terminei então a parte do Armagedon, né, pastor Vilmar? O senhor pediu para pincelar. Foi bom, que aí começa o milênio. E aí você encontra
Atos capítulo 3, versículo 19. É interessante que esse Atos capítulo 3, versículo 19, eu usava muito dele para poder pregar quando eu era evangelista. Lá está assim, vê se é isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. É isso? Exatamente. Eu gostava de pregar isso. Eu lembro que cheguei numa casa, o cara falou, não precisa ser crente não. Aliás, sou mais do que crente. Ah, é? Eu não bebo, não fumo, não jogo, não roubo, não adultero, não minto, não desejo mal para o próximo. Eu vivo na minha vidinha aqui, tranquila. Aí tinha 3 garrafas em cima da mesa dele. Eu falei, pois é, filho, vamos lá para a Bíblia. Tirei a garrafa do meio e afastei a outra. Falei, fica aqui, ó. O que é isso? Você não pode ser mais do que crente, você tem que ser só crente. É o que Jesus falou com Tomé, lá na hora que mandou, coloca a sua mão aqui, não seja incrédulo, mas crente. Você não pode ser mais do que crente, só crente. Agora, como você avançou, você vai dar um ré na sua vida, esse texto, vai se arrepender e voltar para a posição de crente, você passou do limite. A turma riu, falou, rapaz, como é que você tem essas tiradas? Eu falei, eu tenho não, isso vem na hora. Isso vem na hora, chegou. Então, esse tempo de refrigério é prometido, ó, e ele vem por meio do arrependimento. Tempos da restauração de tudo, Atos 3, 20 a 21. Lê, já que você está com Atos 3 aí, lê. Versículo 20 a 21. Que ali são 19, né? Vamos terminar o 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que veja o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Agora o 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Opa, segura aí, porque que Jesus é esse que Lucas está escrevendo a respeito de que para quem envia, ele já não tinha vindo, morrido na cruz, porque essa escrita aí foi bem depois, foi por volta do ano 60 da era cristã. Espera aí, que negócio é esse que Lucas escreve para quem envia o Cristo? É desse que nós estamos tratando para o estabelecimento do milênio, sim. O qual convém que o céu contenha até aos tempos de restauração de tudo. Segura aí. Quem está contendo o Cristo? O céu. Os céus. Os céus está contendo ele. Deixa, eu acho que eu vou. Está na hora do casamento. Está chegando a hora. Eu estou querendo ir. Não, mas os céus aí não é a atmosfera celeste, não. Os céus aí é o conselho celestial. Ele precisa que os demais cheguem aonde precisa chegar para ele vir. Ele fez uma oração no capítulo 17 de João, dizendo, Pai, aqui estão os que tu me destes. Nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição. Quer dizer, aquele que estava predestinado à perdição. E aí nós vamos encontrar Lucas escrevendo isso aí com muita categoria. Vai lá, termina lá. Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Isso. Então o milênio é o tempo do refrigério. Reino de Cristo, conforme diz Apocalipse 11, 15. Reino do céu, conforme diz Mateus. Uma diferença aqui. Reino dos céus, Mateus 6, 10. Há uma diferença, tem tradução da Bíblia que confunde os dois. Reino de Deus e reino do céu. Não, reino de Deus é um, reino dos céus é outro. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O senhor falou uma vez que o reino de Deus é em nós. Está dentro de nós. O reino dos céus é o reino político, que vai, os céus reinando na terra, que é o nosso desejo, que sempre foi a proposta de Deus. Vamos lá. Definição de milênio. Será um período de 1000 anos, no qual Cristo reinará literalmente neste mundo, junto com a sua igreja glorificada. Aí já lemos Zacarias 9:10, né? E Daniel 2:35. Vê Daniel 2:35, vê o que está lá. Daniel nem sabia de igreja, não existia essa palavra na época dele. O negócio de Daniel, a língua era babilônica, ou então hebraico ou aramaico. Não tinha esse negócio eles não optavam muito pelo grego, não. Embora ele foi um dos profetas que viveu também no Império da Grécia, porque ele foi o cara que conseguiu transcender muitos impérios. Entendeu? Vai lá. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana
das eiras do estilo, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Você está lendo 2,35. 2,35. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Amém. Essa pedra Eita. é Jesus Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram. Tornou-se A pedra angular, de esquina, aquela pedra fundamental das coisas. E governará todas as nações, conforme diz Daniel aí, no capítulo 7, 14 também. A partir de Israel, a partir de Israel, que será a sede do seu governo. É um governo teocrático, teocracia, que significa governo emanado de Deus. Democracia, governo emanado do povo, dos homens. E hoje está mais demoniocracia do que democracia, mas também está meio difícil. Características do milênio. Todas as armas de destruição e guerra serão transformadas em instrumentos agrícolas. Ei, que Deus gosta de uma agricultura. Lembra onde ele colocou o homem, quando acabou de fazer? Te dá o jardim do Éden para você cuidar dele, tá? O homem foi feito para o jardim, para a agricultura. Quem inventou as indústrias e os comércios foi os filhos de Caim. Os filhos daquele camarada maldito lá. O homem voltará a viver muitos anos. É chamado na língua teológica de vida provecta. Vida provecta. Esse você acha o significado de vida provecta? Não sei se é prevecta, provecta. Que era quando os caras viviam 900 anos e tantos anos. E esses... Vai morrer de novo? Oi? Vai morrer? Vão morrer. Vão. Nós não, nós já morremos. Significa idade avançada e velhice, vida provecta. Vida provecta. Vida provecta, idade avançada e velhice. E velhice. Então eles viveram, foi os tempos de Adão, de Noé, de tal, viveram vida provecta. Você está perguntando se nós vamos morrer? Nós não. Nós estamos aqui com o corpo de glória. Tem jeito não. Não está aqui com o corpo de glória. Quem vai morrer é eles que ficaram aí. Eles vão, escuta lá para você ver. Os animais ferozes ficarão mansos. Isaías 11, 8 e 9. As enfermidades serão banidas. Isaías 35, 5 e 6. Toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isaías 11, 6 a 9. Versículo 7. Satanás, depois de ser preso por 1000 anos, é solto. Esta passagem leva-nos a uma reflexão profunda. Muitos pensam que a culpa de todos os problemas e males do mundo é exclusivamente de Satanás. Mas aqui vemos que mesmo o diabo preso por 1000 anos, o mundo vivendo em harmonia e restauração, basta que o diabo seja solto e muitos o seguem de novo. Ser humano, gente, cuidado com ele. Você acha que Deus ia errar quando ele sente o cheiro do sacrifício que Noé ofereceu a ele, estando só essas poucas pessoas na terra? Fala, não vai contender mais o meu espírito com o homem, porque o homem é carne e a imaginação do seu coração é má, desde o ventre da mãe. É a gente. Por isso nós temos que nos cercar. A Bíblia nos dá uma orientação, vou ver se Jéssica acha para nós. Andai em espírito e não satisfareis as obras da carne. Por isso que essa é a recomendação, vamos andar em espírito. Porque se eu estiver andando em espírito, a minha carne vai pedir muita coisa, porque ela existe, ela é, afinal de contas, a carruagem, a carroça velha, que carrega meu espírito e minha alma. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Não diz que você não vai sofrer as obras, que a concupiscência quer dizer desejo desordenadamente carnal. Não significa que as obras da carne não vai existir, vai toda hora apunhalar a gente. Mas se você anda em espírito, é diferente. Não, pode vir obra da carne, não estou sentindo cheiro de nada, não estou vendo cores nenhuma, a minha cor já está definida, pronto. Vamos lá, que nós temos que terminar hoje, né? Versículos 11 ao 15. O juízo final para todos os ímpios. Graças a Deus. Vamos acabar com esses capetas. Capítulo 21 e 22. Novo céu e nova terra. Enquanto que o livro de Gênesis nos mostra o início de todas as coisas,
o Apocalipse fala da consumação de todas as coisas. Vemos como o propósito original de Deus, inicialmente interrompido pela queda do homem, cumpriu-se aqui. Afinal, o tempo já não existe. Haverá novo céu, nova terra, mostrando que nada pode impedir o propósito de Deus. O livro termina com um convite ao pecador. E o Espírito e a esposa dizem, ó, que maravilha. Veja que qualquer tradução que você vai ler, vai estar no presente, no tempo presente o verbo. O Espírito e a noiva dizem. Hã? Entendi. É o que dizem, vem. Vem. Não, o que eu estou querendo falar é do tempo presente. É o que dizem. Ele quer ressaltar O Espírito e a noiva dizem, vem. O que quer dizer isso? Você é a noiva, cara, você tem que chamar o pessoal para vir, para participar também contigo, para ser partícula da noiva. Quem sabe vai ser ao menos um pontozinho no vestido da noiva lá, de repente vai ser. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Vocês estão ouvindo aqui, não é para poder ficar com um grau de conhecimento elevadíssimo lá dentro, não. É para transmitir com equidade e justiça. Diga para eles, vem. E quem tem sede, venha. Opa, você vai vir? Não é só porque compreendeu o Evangelho, não é porque precisou de alguma mudança, de alguma transformação, de alguma coisa acontecer diferente da sua vida. Venha. E quem quiser, agora sim, livre-arbítrio. Aí impera o livre-arbítrio, aqui no finalzinho da Bíblia. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É quem quiser, não é para todos não. É para todos que quiserem. O livro termina também com uma advertência, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro, os versículos 18 e 19. Para fixar, tem aqui as nossas perguntas, que nós não vamos fazer, vocês não respondem mesmo, então não adianta fazer. O pessoal está com medo de responder as perguntas. E vamos lá, vamos finalizar aqui. Nós colocamos aqui, tempo de ganhar almas. Tem a conclusão lá embaixo. Tem a conclusão aqui. Eu queria que você lesse a conclusão para nós aí, dona Jéssica. Eu perguntei para o senhor a respeito que Satanás ele vai ser preso, né? Sim. Por um período de tempo. Depois, no final, ele vai ser solto. Sim. Aí eu até conversava com o senhor, nós trocando de ideias, aí o senhor falou, aí entra o atributo de Deus. Entra o quê? Atributo de Deus, a justiça. A justiça. Porque eu fui tentado, eu fui provado, eu fui tentado. Nós somos tentados. E Satanás, ele tentou cirandar conosco, e ciranda, se gembubiar, né? E por que eles lá vai entrar nesse período e não vai ser tentado? Aí entra a justiça de Deus. Isso. A justiça de Deus, ela tem no bojo dela muitas coisas que nós não gostamos muito. Tem a ira, que é um atributo, isso funciona junto, a justiça e a ira de Deus. Deus só é Deus porque ele é ira. Quando fala assim, justiça, ira, onisciência, onipotência, ego-consciência, pleniconsciência, alegria, paz, e assim, são atributos que formam Deus. Só Ele é Deus, porque só Ele tem todos os atributos. Sim. Outros mais não tem. Então, quando trata da justiça, ela vem paralela. Amor, que é um dos atributos de Deus, quando ela vem, a justiça vem de repente paralela com outro atributo que é a ira. Aí, como a vingança pertence a Deus, nesse bojo traz a vingança. A justiça que Ele faz por nós, Ele faz do ponto de vista positivo para nós e do ponto de vista negativo para eles,
que é vingar deles o tempo que eles nos oprimiram durante toda a vida aqui na terra. Então esse dia vai ser maravilhoso, nós vamos estar com a alma lavada, é como diz as almas debaixo do altar: até quando, ó verdadeiro e justo, não vingarás o nosso sangue da mão daqueles que nos mataram? Calma, gente, aguenta a mão aí, esse dia vai chegar. Então o milênio desencadeia exatamente isso aí. O homem não deixará de ser homem, exceto aqueles que foram arrebatados ou ressuscitados. Os ressurretos e arrebatados já não são mais simplesmente homem e mulher, tem corpo celestial, corpo de glória. 1 Coríntios capítulo número 15, Paulo recomenda bem isso, que se há corpo animal, há corpo espiritual. Se há corpo terreno, há corpo celestial. Nosso corpo, esse aqui não é do tipo adequado, está lá em 1 Coríntios, para entrar no céu, mas nós receberemos um corpo de glória. E nesse corpo de glória é que nós vamos ver como Deus irá tratar com a sua justiça por aquilo que nós sofremos por tanto tempo. Tá? Pode finalizar aí, deixa a secretária finalizar. Apertem os cintos aí, viu, galera? Conclusão. O objetivo deste estudo é levar você a refletir, olhando para o futuro e estudando as últimas coisas. Voltarmos ao nosso presente e refletirmos em nossa vida com Deus. Então, no caso, seria voltarmos ao nosso passado, né? E refletirmos a nossa vida com Deus. E como temos encarado a tarefa de ganhar almas. Não há mais tempo a perder. O nosso tempo é apenas um intervalo entre a penúltima e a última semana de Daniel. Não há mais tempo a perder. Está feito. Sair daqui correndo e ganhar o máximo de pessoas para Jesus depressa, porque Ele vem hoje. Vamos agradecer. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, pelo o carinho e a paciência de vocês esse tempo todo aqui. Já tem bastante tempo que nós estamos nesse livro de Apocalipse, né? Muito tempo. Da outra feita foi mais, né, Zezinho? Foram 6 meses. É porque da outra feita nós destrinchamos mesmo, versículo por versículo. Dessa feita só pegamos temas, só os temas mais importantes que nós achamos, porque todo o livro é importante. Mas da outra feita foi bem bravo. Está lá o meu estudo, está pronto, você deve ter sua apostila também, que demos a apostila na época também. Senhor, leva-nos em paz, dá-nos uma noite tranquila, saúde, disposição, ânimo e graça para a realização de nossas tarefas amanhã. Livra-nos de todo e qualquer mal. Senhor Espírito Santo, por favor, ajuda-nos a fixar cada vez mais as palavras que aqui ouvimos e aprendemos para que possamos transmiti-la com justiça e equidade. Sê conosco, ó Pai, recompensa teus filhos e filhas por ter vindo, em nome de Jesus. Quinta-feira tem... Não tem. Tá bom. Culto com jovens, normal. Não vai haver mais o luau, né? Então tem que anunciar isso. Talvez eu venha fazer uma reunião com jovens aqui.